doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por suas vidas, louvo a Deus pela sua presença, dou graças a Deus por todos vocês que estão aqui nos ajudando, participando deste encontro maravilhoso que é o estudo da Palavra de Deus, quando nós estaremos estudando nesta oportunidade a respeito de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iremos estudar a lição de número 12, a nossa penúltima lição, uma vez que trata-se de uma série de 13 lições, 13 a cada trimestre. E hoje nós estamos finalizando o trimestre, quando no domingo passado também estudamos uma lição maravilhosa que fala de missões e a igreja perseguida, quando naquela oportunidade nós falamos sobre a perseguição da igreja, as condições em que ela vivia e também da igreja atual. Hoje nós vamos, na sequência, estudando a lição de número 12, que será abordada no dia 17 de dezembro de 2023, presencialmente, em todas as igrejas que adquirem a revista da CPAD. A lição tem o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, o modelo, qual o segredo, qual a forma ou qual a fórmula empregada pela igreja que estava em Antioquia para que ela viesse a obter tanto sucesso. A lição, ela tem nosso texto áureo em Atos 13, capítulo 2, diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Praticamente, na verdade prática, já é respondido o segredo da igreja de Antioquia adquirir sucesso em sua obra missionária. Nada se consegue longe do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem promove a vitória, o sucesso de qualquer empreendimento. A dependência do Espírito Santo é o grande segredo para se obter vitória. A igreja de Antioquia, que na verdade essa cidade era uma cidade estratégica, uma cidade importantíssima dentro do Império Romano, a cidade que tinha povos de todas as nacionalidades, de várias culturas. E isso favoreceu bastante a expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja de Antioquia, ela foi formada por crentes dispersos, oriundos de uma grande perseguição. Se juntaram em Antioquia, a cidade bastante importante, conforme já falamos, era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para o Cairo e para a Alexandria. E estava ali justamente a igreja sendo formada. A junção de vários crentes que estavam fugindo de Jerusalém se juntaram ali. E ali, além dele servir e adorar a Deus, ele estava pregando também para povos estrangeiros.
gentios, como os judeus chamavam as pessoas que não eram judeus. Porque na época existia essa conotação. Todas as pessoas que não eram judeus eram tratadas como gentios. Então, quando se ouvir falar povos gentios, são povos que não são judeus. Os gregos também tinham esse comportamento e chamava de bárbaro todo o povo que não era grego. Então, estava ali a igreja em formação, a igreja de Antioquia formada por crentes convertidos, crentes sem posição eclesiástica, crentes sem títulos, mas ostentavam a maior patente que um ser humano pode adquirir, que é justamente a condição de súditos do reino de Deus, crentes na pessoa de Jesus Cristo. Não precisa qualificação maior nem melhor. Então estava ali aquele povo, pregando aos não crentes. Então estava, pela primeira vez, a igreja pregando para estrangeiros, judeus pregando para outros povos. E foi justamente ali, quando pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Hoje se banaliza a expressão cristão. Aí chama de qualquer pessoa que diz que Cristo existe, chama cristão qualquer pessoa que diz que tem uma igreja evangélica, mas ali estavam cristãos autênticos porque eram pessoas que estavam dispostos a dar a sua vida por amor a Cristo. Eram pessoas que estavam dispostos a servir de forma incondicional àquele que lhe comissionou, o Senhor Jesus Cristo. Ali estava crente que obedecia à palavra. Ali estava crente que seguia de forma plena os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quando os apóstolos chegaram ali, no caso de Barnabé, de Saulo e de outros, eles já encontraram aquela igreja, a igreja cristã. Então, juntou-se vários outras pessoas, outros apóstolos, se juntou ali para expandir o reino de Deus sobre aquela localidade. Então, conforme nós vimos no item 1, a igreja de Antioquia, natureza e característica. E quando eu falei a princípio que a igreja ela tinha um modelo, e esse modelo, dependência do Espírito Santo, e diz o texto que orando e jejuando. Quem orando e jejuando? Os apóstolos. Porque jejum e oração era para pedir orientação ao Espírito Santo para tomar uma decisão. Diz aqui na introdução à igreja de Antioquia, veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. O que eu acho interessante é que quando no livro de Atos dos Apóstolos é dito que o Espírito Santo falou: separar-me a Saulo e a Barnabé. Era as duas pessoas mais importantes que estavam ali. Saulo, ou Paulo, como queira chamar, porque a expressão Saulo é uma pronúncia hebraica.
A palavra Paulo é uma pronúncia grega. Eu quero abrir um parênteses e dizer que Paulo não mudou de nome, apenas cada povo lhe tratava conforme a sua língua. Na Grécia, ele era chamado de Paulo. Entre os seus irmãos judeus, ele era chamado de Saulo. Porque eu falo isso porque eu já vi alguém pregar dizendo que Jesus havia mudado o nome de Paulo para Saulo. Isso não existe na Bíblia. Isso não aconteceu. Realmente o Senhor Jesus o chamou de Saulo, lá no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas porque ele chamou de Saulo, não é que Deus estava mudando o nome. Deus estava realmente chamando o nome de origem dele. E como Jesus estava falando para ele em língua hebraica, como o próprio Paulo afirmou, que ele ouviu em língua hebraica essa expressão, então Saulo é hebraico e Paulo é grego. Não foi mudança de nome coisa alguma. Fica aqui o esclarecimento. Então, a igreja tinha esse segredo, que não é segredo nenhum, é só descobrir, é só observar a orientação, a dependência do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus, e orando e jejuando, duas grandes e poderosas armas que todo crente deve ostentar. A igreja de Antioquia era movida a jejum e oração. Está aí o modelo. Está aí o segredo. Jejum e oração. Depois de jejuar, depois de orar, eles recorrem ao Espírito Santo. E o Espírito Santo fala para as pessoas que ele busca. E o Espírito Santo disse: apartar-me a Paulo e a Barnabé, ou a Saulo e a Barnabé. As duas pessoas importantes que estavam ali, porque Deus sempre quer o melhor. As pessoas mais cultas, mais preparadas, foram convidadas por Deus para sair pregando o Evangelho. O ponto de partida, a igreja missionária, foi a igreja em Antioquia. A igreja mãe. Eu poderia dizer que ali estava o templo sede. O povo ali foi chamado de cristãos pela primeira vez. E todos partiram ou partiam de Antioquia. Os primeiros missionários saindo de Antioquia foram Saulo e Barnabé. Eu não sei quem é que nós estamos mandando para o campo missionário, mas é para mandar os melhores. É para mandar sob a dependência do Espírito Santo. É para mandar debaixo de jejum e oração. Aí sim, o sucesso é garantido. Então, no item 1, a igreja de Antioquia, natureza e característica, diz o texto: Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Ele destacou aqui Antioquia da Síria porque existia também uma outra Antioquia, a da Pisídia. Mas a que está em pauta é justamente Antioquia da Síria, a terceira mais importante cidade do Império Romano, ficando atrás apenas de Cairo e de Alexandria. E diz aqui o texto
que Antioquia era constituída de diversidade de nacionalidades, conforme nós já explicamos. Era uma cidade que tinha várias culturas, cidade que tinha vários povos, e isso facilitou a propagação do evangelho para outros povos, porque as pessoas que estavam ali, por ser uma cidade estratégica, então muitas pessoas de outros países passavam ali, levando as suas mercadorias, trazendo também os seus produtos, suas mercadorias, e quando esses voltavam para os seus países de origem, eles não levavam somente as suas mercadorias para comercialização, eles levavam a transformação, eles levavam a mensagem de vida, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo item, a igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém a se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Está lá em Atos, capítulo 11. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Então, vou repetir, a primeira igreja gentílica foi em Antioquia. Memorizem. Pela primeira vez, naquele local, aquele povo foi chamado de cristãos. Nasceu ali a igreja evangélica. Qualquer distorção, qualquer modificação é heresia. É mentira. Porque a igreja foi fundada há não sei quantos anos antes de Cristo. Isso não existe. A igreja cristã foi a igreja X foi a igreja que o Senhor Jesus deixou no mundo. Não tem base. Não tem base histórica. Nem tinha nome a igreja. É bom salientar, nem tinha nome, nem tinha denominação. Era um povo chamado cristãos, seguidores de Cristo. Acabou. E ser cristão era ser perseguido. Ser cristão era passar por provação. As pessoas precisavam realmente estar nascidas de novo para resistir tamanha perseguição na época. A igreja de Antioquia era formada por pessoas comuns. Como eu falei anteriormente, eles não tinham formação eclesiástica, eles não tinham tanta cultura, eles não tinham títulos eclesiásticos, era só crente. E eu creio que isso é suficiente para Deus usar. É só estar na dependência do Espírito Santo. Então, aquele povo, quando os apóstolos chegaram, já encontraram a igreja. E diz aqui, não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. A causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Observa que Barnabé, ele viajou 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia.
disposição, coragem, amor pela obra, porque o percurso não era fácil, o percurso era difícil, dependia muito de amor pela obra, de força de vontade, era doação, era entrega total por amor a uma obra tão significativa, tão importante. Então diz aqui que ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. ênfase. Mais uma vez, eu digo, foi ali que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. No item 2, o título é Uma Igreja Missionária em Ação. Porque não basta apenas ter o título de Igreja Missionária. É preciso que a Igreja Missionária ela seja dinâmica, ela seja atuante, ela deve ter resultado, porque não vai adiantar enviar missionários sem resultado. Precisa haver frutos, precisa haver colheita. Aí o subitem 1 diz, havia alguns profetas e doutores. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. São pessoas que ensinavam a palavra de Deus. O que eu quero afirmar é que essa igreja formada por mestres, doutores, profetas, serviam ao reino de Deus sem conflito, sem disputa. Era um trabalho espiritual sem precedente. Os doutores e mestres são aquelas pessoas que o Espírito Santo capacita para ensinar. Então, é um dom ministerial. Mestre ou doutor são pessoas que têm a habilidade de transmitir a palavra, transmitir o ensinamento. Ainda hoje existe isso na igreja. Pessoas que têm a vocação de ser mestre. É um dom. É um dom ministerial. É dado pelo Espírito Santo. Ninguém pode se vangloriar por isso. E ninguém também pode disputar cargos, brigar por cargos, porque é o Espírito Santo quem entrega. É o Espírito Santo quem dá. O dom, o ministério, não é nosso. É do Espírito Santo. E ele faz isso pela sua graça e misericórdia. Existia também os profetas, que eram as pessoas que se encarregavam de transmitir a palavra. Não vamos confundir com dom de profecia, mediante um batismo no Espírito Santo, nem vamos também confundir o ministério profético do Velho Testamento. Não era isso. O profeta é aquele que leva a palavra pregando a mesma. É aquele que Deus usa pela palavra. Ser profeta são aquelas pessoas que têm habilidade
de ser usado por Deus na pregação da palavra. Então Deus transmite uma mensagem, Deus transmite uma orientação, Deus transmite uma exortação, Deus transmite um encorajamento através da pregação da palavra do profeta. Não vamos confundir as duas coisas. Então a Bíblia é formada por a Bíblia não, a igreja é formada por pastores, evangelistas, profetas e mestres e doutores. Estes são os títulos ministeriais que a igreja ostenta. Alguns desses são reconhecidos, são formalmente apresentados e outros não. Por exemplo, não existe nenhuma consagração para mestre na igreja. Não existe de direito, mas existe de fato. Existe o profeta na igreja, o doutor na igreja também. O doutor e o profeta existem, mas ninguém é levado para ser consagrado a profeta. Existe de fato, mas não é de direito. Mas isso não quer dizer que a igreja não reconheça esses ministérios. O item 3, o serviço de missões, mostra o seguinte: a narrativa de Lucas, ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Saulo pelo Espírito Santo. Eu volto a enfatizar isso. Quem escolheu não foi homens, foi o Espírito Santo. Quem determinou o trabalho de Paulo e Barnabé foi o Espírito Santo. Deus apenas instrumentaliza a liderança para enviar alguém. Então não vamos dizer, fulano me mandou, quem está aqui foi Joãozinho que me colocou nesse local. Não, foi o Espírito Santo. Então a liderança foi usada pelo Espírito Santo depois de jejum e oração. Então diz aqui que o Espírito Santo foi quem encaminhou Saulo e Barnabé. João Marcos é aquele mesmo Marcos que escreveu os evangelhos, que também viajou com Saulo e Barnabé. Ele permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia. Quem trouxe? Barnabé. Pegou Saulo, que era, por sinal, o seu sobrinho, e levou até Antioquia. Depois partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária. Levaram justamente esse jovem, esse rapaz. Chegaram a Perge, na Ásia Menor. Marcos o deixou e regressou para Jerusalém. Saiu, houve apenas um desentendimento. Então, o roteiro da viagem. Está lá, capítulo 13 e 14 de Atos. Encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, que já é outra Antioquia, missões em Icônio, missões em Listra, que nessa oportunidade o apóstolo Paulo foi apedrejado ali, a grande perseguição que ele sofreu, porque em todos esses locais que eles foram perseguidos, não foram bem recebidos em canto nenhum. Apesar da mensagem contundente, apesar dos milagres, mas a igreja naquela ocasião era uma igreja perseguida. Fez missões em Derbe e missões em vários outros lugares. Depois regressaram a Antioquia da Síria. Basicamente, nessas regiões,
a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégia de evangelização, visitas à cidade e a países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Ou seja, era uma igreja atuante, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja dinâmica, porque ali eles tanto pregavam o evangelho, como fazia milagres, como havia batismo no Espírito Santo, como havia consagração de ministros, em meio a perseguições, em meios a conflitos também internos, que o apóstolo Paulo e seus auxiliares conseguiam sempre contornar a situação. E esta foi justamente a missão da igreja, o segredo da igreja. E eu volto a repetir, o grande segredo do sucesso, porque a igreja cresceu bastante, a igreja desenvolveu-se em todos os sentidos, porque a igreja ela deve crescer em dois sentidos. Ela deve crescer na horizontal e deve crescer na vertical. A igreja cresce na horizontal em quantidade de membros, em quantidade de trabalhadores, em função da sua atuação na área social, mas ela precisa crescer também na vertical. Crescer na vertical é crescer no poder de Deus, é crescer na espiritualidade, é crescer na graça, é crescer no conhecimento. E aquela igreja, ela possuía todos esses atributos. Todos esses requisitos estavam contidos dentro da igreja de Antioquia, a primeira grande igreja missionária. Portanto, que esta lição seja de alerta, seja de advertência e seja de despertamento para nós hoje, para nós aprendermos a fazer missão. Estava ali o modelo. Estava ali o grande modelo, dependência do Espírito Santo, jejum e oração antes de tomar uma decisão. Deus vos abençoe. Espero que você tenha adquirido mais algum subsídio para que possa levar no próximo domingo até a sala de aula e que possa também despertar para esse trabalho tão significativo, tão nobre, que é a evangelização. Deus vos abençoe ricamente.